Tudo o que pensamos que nos define foi escolhido para nós. Estamos muito longe do tempo em que pessoas nasciam puras, com a mente vazia de informações que levam a condicionamentos e formas de personalidades. Fenômeno conhecido como educação ou doutrinação, indo elas próprias e preencher suas mentes com o que apreendem com as experiências que têm. Hoje em dia, nossos próprios ancestrais de pelo menos 5 gerações, que seria o mesmo que alguém está a conviver com seus tataravós, já nos ensinaram a viver no mundo conforme a educação que receberam, com escolas nos fazendo crer no que seria oficial, igrejas nos ensinando o que seria sagrado, a medicina botando-nos para aceitar o que seria saudável, juristas condicionando-nos a adotar a ética que definiram como a correta, bem como o senso de justiça. E ainda, as corporações a nos fazer amar o dinheiro e ditar-nos os meios de consegui-lo, militares a nos fazer gostar de guerrear e fazê-lo em nome da pátria, sempre que a pátria quiser entrar em uma guerra, midiáticos a impor-nos o que é arte, literatura, entretenimento ou esporte, por exemplos, e a se portar diante desses segmentos culturais de adestramento social, tal qual eles ensinam, literalmente na condição de servo contribuinte e de aficionado pelo trabalho artístico ou esportivo dos outros. Nenhuma escolha sua foi de fato você quem fez, nem mesmo a do time de futebol para o qual você torce, ainda menos o partido político ou a vertente política que você obedece. Eu sou de uma tendência que ganha adeptos fenomenalmente dos que conseguiram se livrar das matrizes que o sistema induz. A família, a escola, a igreja, a mídia, os políticos e os militares implantarem na mente da humanidade. Mas acho pouco provável que eu consiga libertar outros propagando as informações a que cheguei para alcançar tal proeza. Mas eu gostaria de deixar um vídeo a tentar fazê-lo. E neste quero argumentar sobre o objetivo de o sistema procurar nos manter presos a sentimentos em constante competição. Prisões que fazem com que acarretemos muita ilusão e muita tristeza ao longo da vida, enquanto o sistema permanece intacto, realizando sua gestão de pessoas e colhendo seus louros. Na escala Hawkins, sentimentos associados aos níveis de consciência de força, predispostos ao uso de violência física ou psicológica, são ruins e negativos. Afinal, eles são causados por muito apego. Nesse sentido, este apego pode ser até mesmo pelo próprio sentimento. A soberba, o orgulho excessivo, pretensão de superioridade e o egocentrismo, tendência de focalizar a atenção apenas nos próprios interesses, objetos de fascínios e necessidades, sem levar em conta a perspectiva dos outros, imperam. E por fim, o desejo de competir e se mostrar melhor competidor, nem que seja pelo título de mais fanático ou mais apaixonado pela própria loucura, leva ao extremo do ódio ao próximo, que entre atos de destruição de patrimônios e de poluição visual, sonora ou olfativa, que acabam com a paz nas cidades e trazem prejuízos materiais para os municípios e lesões físicas que podem atrapalhar até a vida de trabalhador e ocasionar prejuízos para o próprio e para seu empregador, já aconteceu de ocasionar mortes de pessoas, quer seja por participar de um confronto entre torcidas, quer seja por simplesmente estar no local errado na hora errada, o famoso morrer por nada. Vou focar no mundo do futebol, suposto, é claro, para falar sobre o gosto por competição, também nos impostos. Quando você está em uma competição online, numa rede de jogos eletrônicos, de futebol, por exemplo, a competição sua é direta e só depende de você ser ou não o ganhador dela. E se ganhar, o prêmio é seu. Quando se está numa arquibancada de estádio torcendo por um time de futebol, quem está em competição direta com o propósito dela são os jogadores. O torcedor depende totalmente da atuação deles para fazer valer o tempo que gosta com o futebol. E se ganham, o prêmio é deles. O torcedor não ganha nada. E hoje em dia, a disputa não acontece no gramado sem depender de fatores externos. Às vezes, os administradores dos campeonatos determinam os campeões visando o bem futuro dos certames, que automaticamente tem a ver com o bem futuro de seus cargos ou negócios, e às vezes o bem futuro dos clubes. Às vezes, quem patrocina os campeonatos pede
aos administradores deles confrontos time versus time em tal fase do certame, por exemplo, ou conquistas, títulos, convocações de atletas para a seleção nacional, dados para certos times, para manter seu patrocínio. Às vezes, toda a cúpula chega à conclusão que se certos clubes não verem conquistas ou confrontos de grande interesse público, não conseguirão a receita de que precisam para continuar existindo e cooperando para que os campeonatos continuem a existir, pois dependem de haver várias equipes e equipes de todas as cidades possíveis. Toda a cúpula que realmente ganha com o futebol, clubes, mecenas de clubes, federações, confederações, comissões de arbitragem, imprensa, casas de aposta, patrocinadores e até gente dos governos, enganando inclusive o público ao manipular sua atenção, comportamento e destinação de dinheiro. A competição que torcedor em arquibancadas ou de frente a televisores competem é contra as torcidas adversárias. Se valem de razões completamente subjetivas e insignificantes, que nada de tangível acrescenta às suas vidas, para competir. Número de conquistas, por exemplo, que cada vez mais tem a integridade da informação inviolável dos clubes para o qual torcem, é o que frequentemente escolhem para tentar se sentir melhor egoicamente do que o outro, geralmente um rival declarado. Percebe como funcionam essas duas faculdades mentais artificiais para manter as pessoas em jaulas? E é a pior das prisões é que não se vê grades em parte alguma e ainda se escolhe a sentença. E ninguém se esforça para sair dela, pois não sabe que está enjaulado. E seria inútil se esforçar quando não se sabe a quem se deve dirigir a rebeldia. A forma de se libertar é uma só, é deixar de fazer tudo o que parece te seduzir a fazer. Não há rebelião mais eficaz do que não fazer o que esperam que você faça. Boicotar, sim, porém em silêncio, para que a força bruta que o sistema emprega quando a forma padrão de controle, ordenar das trevas, não é eficaz. E tentar contagiar os outros mediante o exemplo. O exemplo inspira e recruta muito mais do que palavras, livros ou vídeos publicados com o objetivo de salvar a humanidade da ignorância. Não existe céu e nem inferno. Existem compreensão e ignorância. Se você compreende, está no céu. Se ignora, está no inferno.